O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Esse é um texto que está em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 30, onde um dos homens mais inteligentes que já viveu nessa terra, segundo a própria palavra diz, que não haveria nenhum antes dele nem depois, ele trata desse assunto com muita seriedade. Porque uma vez que ele diz aqui que existe um sentimento que é bom, que é vida para o corpo, e em contrapartida existe um outro, que é a inveja, que é a podridão dos ossos. E quando fala de ossos, está falando da estrutura que nos sustenta, que uma vez apodrecida, uma vez minada, uma vez destruída, como nós haveremos de ficar em pé? Talvez você nunca pensou nisso, mas a inveja pode estar afetando agora a sua vida, afetando a tua vida sentimental entre você e o seu cônjuge, o teu casamento, entre você e os teus filhos, entre você e o teu emprego, o teu relacionamento com a igreja, o teu relacionamento com os dons que você expressa diante da sociedade. Como é que você faz para combater a inveja? Você sabia que a inveja é uma das armas poderosas de Satanás para destruir a vida, principalmente daqueles que servem a Deus? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é um campo minado, onde nós trafegamos por ele todo dia. E Satanás, ele não descansa de usar suas armas contra nós, usando pessoas para nutrir esse sentimento e nos atingir de alguma forma. Algumas pessoas, é bem da verdade que elas dizem que se as pessoas não têm inveja de você, provavelmente também você não tem nada invejável. Isso também pode ser um mal, pode ser olhado dessa forma também. Porque quando você é uma pessoa que faz perfeitamente as coisas, quando você é muito dedicado, seja no casamento, no trabalho, e o fruto que você colhe disso, com certeza vai incomodar as pessoas. Se as pessoas não sentem inveja de você também, por outro lado, significa que você tem uma vida medíocre também. Mas fato é que no tocante à coisa mais importante sobre esse assunto, é que o invejoso, ele não descansa enquanto ele não tem aquilo que você tem. O invejoso, quando não consegue ter aquilo que você tem, ele não fica em paz. E por não ficar em paz, ele começa a desejar que você não tenha felicidade, que você não tenha sucesso. Existem vários exemplos nas escrituras sobre a inveja. Eu poderia falar de vários exemplos. Nós temos o exemplo de Isaac, lembra? Aquele homem que conseguia tirar água aonde o poço, todos já haviam desistido dele. O poço já tinha sido entulhado, tá ali com teias de aranha, cheios de pedra, cheios de areia, não dava mais água. E ele tinha um dom especial de reformar aquele poço, que era algo muito importante da época, por causa de dar bebida aos animais, da questão do cuidado dos asseios, dos banhos, de lavagem de carnes e tudo mais. Então era muito importante os poços naquela época. E Isaac, ele foi um homem que sabia como reformar um poço. E os filisteus, com inveja dele, entulhavam os poços que ele conseguia tirar água. E foi assim várias e várias vezes, até o ponto dos filisteus chegarem para eles e disserem: olha, afaste-se de nós. Nós temos o exemplo de José. Os irmãos de José tiveram extrema inveja de José, porque descobriram e perceberam que o pai o amava mais do que a eles. E isso foi nutrindo uma inveja muito grande, a ponto de eles jogarem José na cisterna e venderem ele como escravo. E o resto da história você sabe muito bem. Nós temos o exemplo de Raquel, que tinha inveja de Lia, porque ela não conseguia ter filhos. Nós temos o exemplo também de Asaf, sim, aquele do Salmo, que teve inveja dos ímpios, porque ele viu a prosperidade dos ímpios. E ele começou a ver aquela prosperidade e começou a nutrir um sentimento de inveja. Por que os ímpios prosperam, Senhor? E ele começou um dilema dentro de si. Eu tenho certeza que aquilo tirava a paz dele. A inveja que tiveram de Moisés, porque era um homem manso, humilde, que Deus falava com ele de forma sobrenatural, de forma maravilhosa. E as pessoas começaram a dizer: será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus não pode falar conosco também? E eles foram feridos, gravemente feridos, porque tiveram inveja de Moisés. Nós temos o exemplo de Daniel também, porque ele era mais excelente do que todos os outros da sua época. E nós temos o exemplo de Jesus, quando os fariseus, os saduceus,
Quando os religiosos da época de Jesus ouviam Jesus e ninguém falava como Jesus, ninguém operava milagres como Jesus. E eles tiveram invejas do Senhor, do próprio Senhor Jesus. Não vai ter inveja de mim e de você? Com certeza eles terão inveja de mim e de você. E a gente, seguindo adiante, a gente vai ver a inveja por parte até de alguns irmãos da igreja sobre a vida do apóstolo Paulo. E por aí afora. Então a inveja, ela está presente no nosso cotidiano, na nossa história, na nossa caminhada, e nós devemos saber como lidar com ela. Porque Satanás, ele nutre esse sentimento no coração das pessoas para prejudicar casamentos, ministérios inteiros, para prejudicar pessoas no ambiente de emprego, colegas de trabalho que sabem que o outro é muito mais competente e começam a difamar, começam a espalhar notícias falsas, conversinhas aqui e ali, para tentar derrubar aquele que é o alvo da sua inveja. Vizinhos que têm inveja um dos outros, de querer ter aquilo que o outro tem. Não é pecado você desejar ter um carro igual ao do seu vizinho. Não é pecado você ter uma roupa que você viu na rua alguém usando e você disse, olha, eu tenho vontade de ter uma roupa igual àquela. Esse tipo de cobiça não é pecado. Mas uma vez que você tem isso de uma forma insistente, principalmente para com uma pessoa em particular, isso é um sentimento de inveja. Porque você já não deseja só uma coisa daquela pessoa, você deseja ter tudo que aquela pessoa tem. Por quê? Porque você vê felicidade na vida daquela pessoa e você quer aquela felicidade para você. Não basta ter uma camisa igual, você quer aquela. E quando você não consegue, sabe que não vai conseguir, você deseja que o outro não seja feliz com aquela camisa, com aquele carro, com aquela conquista, com aquela casa. A inveja é muito perigosa, mas como é que eu combato esse sentimento? Tanto em mim como nas pessoas. É através da oração. Você tem que orar a Deus, falando com Deus, Senhor, afasta de mim os invejosos. Aqueles que querem possuir aquilo que o Senhor me deu. E quando você é um invejoso, você tem que pensar, Senhor, tira de mim esse sentimento. Porque eu sei que isso é inflamado pelo inferno, pelo próprio Satanás, para destruir vidas, para destruir pessoas. Geralmente o invejoso, ele não admite que é invejoso, mas cuidado com esse sentimento, porque pode estar destruindo as pessoas ao seu redor, pode estar destruindo você, você pode estar sendo vítima disso. Tem uma ilustração muito interessante sobre um monge que ele estava treinando seus alunos e de repente entrou pela porta um antigo aluno daquele mestre, daquele monge, e ele foi questionado, ele foi muito questionado na frente dos seus alunos, porque aquele homem gritava naquele pátio onde ele estava treinando seus alunos, você é fraco, você tem medo, você não é de nada, você está velho. E aquele monge se manteve em silêncio e não respondeu aquelas afrontas. E aquele homem, depois de proferir aquelas palavras, saiu pela porta e um de seus alunos chegou até o monge, até o mestre, e perguntou, mas mestre, esse homem te insultou, eu teria no mínimo chamado ele para uma briga e lhe daria uma grande lição. E o mestre respondeu aos seus alunos que estavam ali, quando alguém traz um presente para você e você o rejeita, de quem é esse presente? E os alunos responderam, é daquele que o trouxe. E o mestre disse, pois é, a inveja deve ficar com o invejoso. Nós não devemos receber a atitude, o sentimento, nos deixar envolver pelo invejoso. Esse é o nosso erro. Aprenda essa lição. Fuja da inveja.